Olá, eu sou Ney Madeira e essa é uma oficina premiada no programa Cultura Presente nas Redes, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, onde eu vou comentar o meu processo de criação de figurinos. Eu considero quatro grandes etapas em um processo de desenvolvimento de figurinos que são pré-projeto, projeto, pré-produção e produção. Essa é a terceira parte de nossa oficina e hoje comentaremos a segunda etapa da metodologia, que é o projeto. No projeto, deve ser feito o cruzamento para cada figurino das informações referentes ao texto e aos atores, o que vai orientar a seleção das pesquisas que nós fizemos na etapa anterior. Aquelas imagens e todas as referências, elas vão poder ser organizadas em pranchas conceito ou moodboards para cada papel. Nós usamos aqui as pranchas conceito da peça infantil Thomas e as Mil e Uma Invenções, comentada no primeiro vídeo, para exemplificar o caminho da criação. Essas pranchas de referências visuais inspiram a criação de desenhos de figurino, e a etapa de projeto terminaria aqui, com a direção aprovando essa criação. Na sequência, viriam as fases de pré-produção e de produção com a execução dos figurinos para a cena. É importante comentar que a visualidade cênica associada à interpretação dos atores é responsável por transmitir a mensagem idealizada pela direção para cada cena, movimento ou ato do espetáculo. A mensagem que sensibiliza e emociona o público é visualmente organizada pela ação conjunta de todos os agentes criativos da cena. Um espetáculo teatral é uma obra coletiva, com sintonia e equilíbrio entre a cenografia, o figurino, a iluminação e o movimento dos atores em cena. Eu vou retomar o exemplo do espetáculo musical A Cor Púrpura para comentar o caminho poético da criação, desde as pesquisas até o desenho do figurino. A Alice Walker escreveu o seu livro original, A Cor Púrpura, em forma de cartas. Em uma dessas cartas, a Annette, que é irmã da protagonista Cilly, comenta a sua chegada na África e a impressão do que viu. Ela fala assim: mas Cilly, tente imaginar uma cidade cheia dessa gente brilhando, pessoas preto-azuladas vestindo túnicas magníficas, azuis com desenhos como as mais chiques colchas de retalhos, altos, magros, com pescoços alongados e costas retas. Será que você consegue imaginar isso, Cilly? Bom, essa indicação ela não está dada no texto teatral. Olinka é um lugar imaginário criado pela autora para situar a ação de Annette na África. Mas a gente sabe que o continente africano ele é um lugar de um artesanato riquíssimo e uma produção têxtil muito criativa e vibrante. Nessa pesquisa sobre os costumes africanos, a gente se deparou com a técnica do adireleco, que é o tingimento feito com índigo, com desenhos protegidos por cera, enfim, são várias técnicas. Com certeza, imaginando isso e pesquisando essas técnicas, a gente pôde deduzir que essa técnica era a técnica que beneficiava esses tecidos que encantaram tanto Annette na sua chegada na África. O diálogo com a direção do espetáculo é fundamental nessa fase, a partir da apresentação das pranchas conceito, que são os primeiros documentos que mostrarão para o diretor a interpretação visual da proposta do figurinista. A pesquisa que fizemos na etapa de pré-projeto, organizada nas pranchas conceito, culminou na criação de trajes inspirados nas vestimentas de guerra e nas vestimentas cerimoniais. A apresentação das pranchas é a primeira resposta criativa do figurinista.
Associamos aqui na apresentação já os desenhos, mas eles serão desenvolvidos só depois da primeira reunião de criação. A pesquisa apontou para os motivos das estampas dos tecidos Adir e Leco, que no espetáculo foram executados com a técnica de serigrafia, que foi desenvolvida na fase seguinte de pré-produção. É o impacto dessa apresentação que vai orientar todo o caminho da nossa criação. É importante, muito importante nesse momento, a gente estabelecer essa conversa visual com a direção para a gente cada vez ter mais certezas do que a gente vai propor. Nas reuniões de criação, com toda a equipe criativa e de produção, é feito o cruzamento de pesquisas, informações e ideias entre o figurino, a cenografia, a iluminação e o movimento. A troca de ideias e a comunhão das pesquisas desses setores vão estabelecer as relações entre os diversos elementos da composição cênica, construindo o conceito e a estética da proposta visual ou do que vemos quando as cortinas se abrem. Uma folha em branco é sempre desafiadora, mas a essa altura, já tendo apresentado as pesquisas, já tendo conversado com a equipe toda de criação, conhecendo os corpos dos atores que a gente vai vestir, a gente já tem a segurança de começar a fazer os desenhos de criação. A apresentação do projeto será feita então com toda a segurança, incluindo as pranchas conceito revistas e os desenhos de figurino. O desenho de figurino é o documento formal que define o nosso trabalho e o que será desenvolvido nas etapas seguintes. É claro que existem outros processos de desenvolvimento de trajes mais fluidos, com processos dinâmicos de criação direta de peças, reciclagem, etc. Mas nos propomos aqui a comentar o processo a partir da criação de desenhos. A criação dos figurinos de Micíli, que é a protagonista de A Cor Púrpura, sai da nossa pesquisa sobre as colchas em patchwork ou de retalhos. Essa especificamente deu a gente toda a paleta de cores da personagem, que foi desenvolvida ao longo dos seus trajes no espetáculo. Nós aproveitamos nas roupas iniciais da Micíli uma parte dessa pesquisa, em alguns detalhes no bolso, enfim. Mas os seus figurinos, eles são, na verdade, talvez os figurinos mais simples de todo o espetáculo, justamente para valorizar a potência, a grande potência interpretativa e de canto da atriz Letícia Soares, que interpreta a protagonista. Nós vamos comentar um pouco da nossa técnica de desenho com essa criação para o musical É Com Esse Que Eu Vou, com roteiro de Rosa Maria Araújo e Sérgio Cabral e direção de Charles Miller e Cláudio Botelho. A partir da foto do ator Pedro Paulo Malta feita em ensaio, a gente consegue fazer uma impressão e sobre essa impressão trabalhar com qualquer papel transparente, papel manteiga ou vegetal, para capturar a exata proporção do seu corpo. O resultado final, então, é um figurino que traz todo o caminho percorrido com as referências pesquisadas, a história do seu personagem, mas também a proporção exata do seu corpo, que é um figurino feito para ele e só para ele atuar o seu personagem em cena. Nós consideramos que o desenho é a melhor forma de expressar uma criação de figurino. É claro que existem outras técnicas que podem dar conta disso também. A gente vai aqui comentar na sequência a técnica de colagem. Para o espetáculo A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa, com direção de André Pasleme, criamos a proposta a partir da colagem de papéis e tecidos sobre fotos impressas dos atores. O resultado ele pode parecer um pouco impreciso em relação à forma, mas ele é compensado pela expressividade das composições que nos levaram para a execução do figurino a partir do tingimento de materiais rústicos e o envelhecimento posterior das peças. Na fase de pré-produção, um breve detalhamento técnico orientou a confecção dos figurinos.
Um bom desenho, ele pode dar conta de todas as informações que a gente precisa para orientar a execução de um figurino, às vezes até dispensando o detalhamento técnico. Mas o mais importante é a comunicação da nossa ideia. E aí a gente deve fazer isso usando as nossas habilidades artísticas da forma que a gente se sentir mais confortável, seja por desenho, colagem, ou montando os figurinos direto no manequim, enfim. O importante é que a gente consiga se expressar da melhor forma possível. No próximo vídeo, a gente vai comentar a fase de pré-produção e a fase de produção. E eu espero que vocês tenham curtido essa pequena imersão no desenho de figurinos, na apresentação de propostas. Curtam a nossa página no Facebook, acessem o nosso site e até breve.